Olá, sou Marta Ferreira e a partir de agora você acompanha o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 22 de fevereiro. Supremo valida a cobrança do imposto sobre serviços em cemitérios. A Corte considerou constitucional a norma que incluía a cessão de uso de espaços nesses locais no rol de serviços em que há incidência do ISS. Este é um dos destaques de hoje. Vamos aos outros destaques desta edição. O plenário do STF vai retomar o julgamento de uma ação sobre obtenção de dados de provedores de internet no exterior. Justiça autoriza a retirada compulsória de moradores que insistirem em permanecer em áreas de risco no litoral norte de São Paulo. E ainda, ministro do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de policial rodoviário acusado de tortura e homicídio no caso da Câmara de Gás, em Sergipe. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a norma que determina a cobrança do imposto sobre serviços, o ISS, em cemitérios. A análise foi feita em plenário virtual. Viviane Novaes tem as informações. A cobrança do imposto sobre cemitérios faz parte da lista prevista numa lei complementar de 2006. A Associação de Cemitérios e Crematórios do Brasil entrou com uma ação no Supremo contra essa regra. Alegou que a atividade não poderia estar sujeita ao ISS porque não envolveria obrigação de fazer, que é requisito fundamental para se configurar serviço. A associação afirma que os cemitérios apenas cedem o espaço. No voto, o ministro Gilmar Mendes escreveu: "Entendo que a cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento configura operação mista, uma vez que engloba a prestação de serviço consistente na guarda e conservação dos restos mortais inumados. Dessa forma, consoante a jurisprudência deste tribunal, resta constitucional a cobrança do ISS." O ministro também afirmou que a Constituição atribuiu aos municípios a competência para a tributação de serviços e deu ao legislador complementar a tarefa de definir esses serviços, exceto os que se sujeitam ao ICMS. Todos os ministros da Corte acompanharam o voto do relator. O plenário do STF deve retomar amanhã o julgamento de uma ação sobre obtenção de dados de provedores de internet no exterior. A discussão, que começou em setembro do ano passado, foi suspensa após um pedido de vista. O relator do processo é o ministro Gilmar Mendes. Vamos entender melhor o que está em discussão na reportagem que eu fiz mais cedo. A ação discute se o acesso judicial de dados de usuários da internet por provedores sediados no exterior deve necessariamente seguir o procedimento do acordo celebrado entre Brasil e Estados Unidos. A Federação das Associações das Empresas de Tecnologia da Informação, autora do processo, pede ao Supremo para confirmar a constitucionalidade de um decreto de 2001 que promulgou o Acordo de Assistência Judiciário Penal entre o Brasil e os Estados Unidos, o EMILAT, e assim que ele seja o caminho utilizado pelas autoridades brasileiras para se conseguir informações sobre comunicações privadas de usuários. O julgamento começou no fim de setembro do ano passado, mas um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes suspendeu a discussão. Agora, a ação foi pautada para a sessão plenária desta quinta-feira. Até agora, já votaram os ministros Gilmar Mendes, relator, André Mendonça e Nunes Marques. Mendes votou pela possibilidade de autoridades nacionais solicitarem dados diretamente a provedores de internet com sede no exterior. Ele destacou que essa não deve ser a única forma de a justiça brasileira obter informações. As autoridades podem se valer de outros meios, como a intimação direta das empresas no Brasil ou carta rogatória. Já os ministros André Mendonça e Nunes Marques entendem que a associação autora do processo não tem legitimidade para entrar com esse tipo de ação, mas adiantaram que, se vencidos em relação ao conhecimento da ação,
os 2 ministros se manifestaram que vão acompanhar o relator no mérito. Diante da tragédia provocada pelas chuvas no litoral norte de São Paulo e que já resultou na morte de 48 pessoas, a Justiça de Guaraguatatuba autorizou a retirada compulsória de moradores que ainda estão em áreas de risco. Alessandra Castro tem mais detalhes. O pedido feito pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e pelo município de São Sebastião é para que as famílias que insistirem em permanecer nas áreas que ainda correm risco de desabamento sejam retiradas compulsoriamente. A liminar concedida pela Justiça de Caraguatatuba abrange 16 áreas e a lista pode ser ampliada no caso de ser identificado o risco em outras regiões. A decisão do juiz Paulo Guilherme tem caráter preventivo e provisório. Segundo o magistrado, a medida termina assim que a situação climática melhorar e deve ser usada como última ferramenta às pessoas que se recusarem a deixar as áreas que realmente estão sob o risco de deslizamento. Da decisão, o juiz ainda alerta que o direito à moradia não pode superar os direitos à vida, à saúde e à segurança. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já garantiu que a retirada compulsória só será feita em último caso. A gente vai tentar convencer, vamos usar todos os argumentos, vamos tentar acolher, vamos tentar mostrar que eles vão ser abrigados, vamos mostrar que a gente vai proteger o patrimônio, que a gente vai garantir a segurança. Em último caso, a gente vai fazer a remoção compulsória. E a OAB de São Paulo pediu a suspensão dos prazos processuais nas comarcas afetadas pela tragédia. A seccional apontou as dificuldades de locomoção e a instabilidade das telecomunicações e da internet, o que impossibilita o cumprimento do protocolo de prazos por parte dos advogados. A OAB ainda destacou a declaração de estado de calamidade pública, o que já justificaria a suspensão dos prazos processuais dos casos em trâmite nas cidades prejudicadas. E a seguir, Justiça permite o cultivo de maconha e a produção de óleo para tratamento de pacientes de associação em Santa Catarina. Voltamos em instantes. A Justiça Federal em Santa Catarina autorizou o cultivo de maconha e a produção de óleo para tratamento de pacientes de uma associação. Quem tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes. A Associação de Cannabis Medicinal de Santa Catarina entrou na Justiça com uma ação civil pública contra a União e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A associação alegou que o custo mensal por paciente é alto, R$ 3.000, e que a única alternativa é conseguir uma autorização excepcional de importação da Anvisa. A decisão da Justiça Federal de Florianópolis permite que a associação importe sementes de cannabis para plantio e faça pesquisas com um grupo de pacientes. De acordo com o juiz Leonardo dos Santos, a demora da atualização das regras sobre a cannabis é omissão da administração federal a ponto de causar prejuízo à saúde pública. Ministro do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão de um policial rodoviário acusado de tortura e homicídio no caso da Câmara de Gás em Sergipe. Marina Campos tem as informações. O ministro Rogério Schietti Cruz negou o pedido de liberdade apresentado por um dos policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos, no município de Umbaúba, em Sergipe. Ele é acusado de abuso de autoridade, tortura e homicídio qualificado. O caso aconteceu em maio de 2022 e ficou conhecido como a Câmara de Gás Improvisada. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a vítima morreu asfixiada depois de ser colocada no compartimento de presos da viatura da Polícia Rodoviária Federal, onde os agentes lançaram spray de pimenta e gás lacrimogêneo. O juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva e a defesa contestou a decisão em habeas corpus ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Para o TRF5, a decisão que manteve a prisão no momento da pronúncia apresentou razões suficientes. A defesa impetrou então um novo habeas corpus, agora no STJ.
Ao negar a liminar, o ministro Rogério Schietti ressaltou, entre outras coisas, que as razões relacionadas à gravidade concreta das condutas e à existência de outro registro criminal são suficientes para evidenciar a periculosidade do réu e embasar a manutenção da prisão preventiva. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela 6ª turma do STJ. E a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Ministério Público não precisa comprovar detalhadamente os prejuízos de cada pessoa beneficiada por sentença coletiva proferida em ação civil pública. Pablo Lemos tem os detalhes. A ação ajuizada pelo MP na Justiça Estadual do Rio de Janeiro buscava que a operadora de celular TIM se abstivesse de cobrar multa por rescisão contratual no período de fidelidade em caso de furto ou roubo do aparelho telefônico. O pedido foi julgado procedente para determinar a restituição de forma simples. Na execução da sentença coletiva, o juiz determinou a limitação dos efeitos da sentença ao território do Estado do Rio de Janeiro, bem como a comprovação pelo MP dos danos individuais, o que foi mantido pelo TJ. No Superior Tribunal de Justiça, a 3ª turma deu provimento ao recurso especial para declarar a eficácia nacional da sentença coletiva e afastar a necessidade de o recorrente comprovar especificamente os prejuízos efetivos suportados pelos beneficiários individuais da sentença coletiva. O entendimento foi de que seria inviável definir o número exato de consumidores lesados e o valor de cada cobrança indevida, devendo-se considerar o prejuízo global para estipular o valor da indenização. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que o STJ tem o entendimento consolidado de que os efeitos da sentença proferida em ação civil coletiva não se restringem ao espaço geográfico, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido. Com a característica de oferecer uma justiça mais ágil e simples, os juizados especiais federais não são indicados para analisar processos que dependem de perícia de alta complexidade. O entendimento é do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A repórter Ana Paula Souza tem mais detalhes. O conflito de competência foi levantado pela 9ª Vara do Juizado Especial Federal da Bahia, que enviou o processo para a 10ª Vara Federal Cível, por entender que a ação demandaria perícia de alta complexidade, por se tratar de pedido de concessão do benefício de auxílio emergencial destinado aos pescadores profissionais artesanais afetados por um desastre ambiental que ocasionou manchas de óleo em praias do Nordeste. Ao examinar o processo no TRF1, o relator, desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, destacou que a 3ª sessão tem fixado o entendimento de que as causas que têm instrução complexa, inclusive as com perícia, não se incluem na competência dos juizados especiais federais, por não atenderem aos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, previstos no artigo 1º da Lei 10.259 de 2001, norma que criou os JEFs na Justiça Federal. A 5ª turma do TST definiu que a eficácia de um acordo judicial sobre intervalo intrajornada, assinado em 2015, vai até 10 de novembro de 2017. A data se refere ao dia anterior à entrada em vigor da reforma trabalhista. Confira na reportagem de Daniel Vasques. Pelo acordo homologado pela Justiça do Trabalho em 2015, a empresa deveria conceder intervalo intrajornada de no mínimo 1 hora em trabalhos contínuos com jornada superior a 6 horas e de 15 minutos nos trabalhos com duração superior a 4 horas até o limite de 6 horas, conforme o artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho. Também tinha ficado estabelecido que a empresa deveria cumprir as regras previstas no acordo sob pena de multa de R$10 mil por obrigação descumprida, acrescida de R$1.000 por trabalhador prejudicado. Já a Convenção Coletiva de Trabalho referente aos anos de 2018 e 2019 possibilitou que o intervalo mínimo fosse reduzido para meia hora, de acordo com a conveniência da empresa. A norma coletiva também previu que, quando o intervalo intrajornada não fosse concedido ou fosse parcialmente concedido, a indenização deveria ser apenas quanto ao período suprimido, com um acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho.
Com a entrada em vigor da reforma trabalhista desde 11 de novembro de 2017, a empresa entrou com uma ação revisional para adequar os acordos aos novos dispositivos da lei. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco considerou que não havia elementos para revisar o acordo. Isso porque, apesar das alterações legislativas introduzidas pela reforma, o caput do artigo 71 da CLT permaneceria intacto. A conclusão foi a de que o Judiciário não poderia convalidar comportamento destoante da legislação trabalhista e dos efeitos da coisa julgada. Em recurso ao TST, a Prosegur sustentou que a não adequação do acordo judicial representaria flagrante desrespeito à legislação, que, segundo a empresa, previu importantes alterações na forma de pagamento do intervalo intrajornada não usufruído, inclusive a possibilidade de negociação coletiva para flexibilizar a parcela. Afirmou ainda que, embora previsto no acordo coletivo de 2018 e 2019, essa flexibilização poderia ser cumprida sob pena de violação do acordo judicial firmado nos autos da ação civil pública. O ministro Breno Medeiros, relator do recurso da Prosegur na 5ª turma, assinalou que, com a reforma trabalhista, o artigo 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho passou a prever a possibilidade de flexibilização, via norma coletiva, do direito ao gozo de intervalo intrajornada, antes restrito aos termos fixados pelo caput do artigo 71 da CLT. Pontuou também que, ao mesmo tempo, o parágrafo 4º desse artigo passou a adotar o entendimento de que o tempo suprimido do intervalo é pago de forma simples e pela fração residual. Segundo ele, esses aspectos novos da legislação em vigor modificaram o status jurídico do Instituto, o que possibilita o ajuizamento da ação revisional. É direito da empresa reclamante, portanto, com base no novo cenário jurídico, delimitar a eficácia do acordo judicial firmado com o Ministério Público do Trabalho, de modo a lhe facultar o uso de novos dispositivos em vigor em suas relações laborais cotidianas, bem como os termos dos acordos coletivos que contrastem com a avença firmada judicialmente, configurada, pois alegada ofensa do artigo 515.1 do CPC. Desse modo, o recurso de revista merece ser conhecido e provido a fim de julgar procedentes pedidos delimitados na presente ação revisional. Por unanimidade, a 5ª turma julgou procedentes os pedidos da Prosegur, delimitando a eficácia do acordo judicial até o dia imediatamente anterior à entrada em vigor da reforma trabalhista. Após essa data, é facultado à empresa a aplicação da nova legislação aos contratos de trabalho em vigor ou futuras contratações, desde que respeitadas as normas coletivas firmadas com a categoria, conforme os pedidos da petição inicial. No próximo bloco, o Procurador-Geral da República defende no STF a criação da Polícia Institucional, o Ministério Público da União. Voltamos já já. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu no Supremo Tribunal Federal a portaria do Ministério Público da União que cria a Polícia Institucional do órgão. Paulo Melo. Em documento encaminhado ao STF, Aras destaca que a criação da estrutura está amparada na autonomia administrativa do Ministério Público da União. O Procurador-Geral da República pontua ainda que a polícia reflete a modernização e o aprimoramento da segurança institucional, impulsionados pela necessidade de especialização interna e integração com as forças e órgãos de segurança pública. Vale lembrar que o Conselho Nacional de Justiça editou norma regulamentando o poder de polícia administrativa no âmbito dos tribunais, assim como em outros órgãos federais, como o Senado e a Câmara dos Deputados. A portaria criou a Polícia Institucional para ser formada por servidores efetivos ou comissionados, que atuam nas unidades de segurança institucional e passam a ser denominados agentes ou inspetores de polícia do MPU. A norma não cria nenhum cargo nos quadros da instituição, apenas promove alterações de especialidade. A negligência é atualmente um dos principais motivos que levam a Justiça a decidir pelo acolhimento institucional ou familiar de crianças e adolescentes no Brasil. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. O repórter Guilherme Menezes conta como é a atuação
do Judiciário nessa área. O acolhimento é uma medida temporária, até que o menino ou a menina volte para a família original ou siga para a adoção. E pode ser de dois tipos: o institucional, em abrigos, por exemplo, ou familiar. O serviço é de responsabilidade do município, mas para ser estruturado, precisa da participação do sistema de justiça e da sociedade. As famílias selecionadas recebem treinamento e acompanhamento constante de uma equipe técnica com psicólogos e assistentes sociais, por exemplo. Uma experiência pioneira e de sucesso foi a desenvolvida em Cascavel, no Paraná. A formação de vínculos ela é fundamental, ela é essencial para o desenvolvimento da pessoa. Então, a pessoa só consegue viver num ambiente se ela construir vínculos. E isso na família é muito facilitado. Ao contrário do que acontece numa instituição de acolhimento, onde há uma rotatividade, muitas vezes são voluntários que um dia vão, um dia não vão. Os próprias crianças e adolescentes, há uma rotatividade de crianças entrando, crianças saindo, crianças indo para casa, outros indo para adoção. Ou seja, há uma enorme dificuldade para que esse adolescente, para essa criança que está nessa situação, de criar esses vínculos. E claro que isso dificulta demais qualquer aprendizagem, dificulta demais o relacionamento, pode criar posteriormente problemas psíquicos, problemas de relacionamento na vida adulta, enfim, uma série de consequências que já foram, inclusive, cientificamente comprovadas. Embora seja mais eficiente e humano, o serviço de acolhimento familiar ainda é minoria no país, menos de 10% dos casos. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça trabalha para informar os gestores municipais e o sistema de justiça como um todo da importância do investimento nesse serviço. Sabe-se que para o acolhimento é necessário que não só o judiciário não resolve simplesmente o juiz, né, entender que precisa determinar um acolhimento. É um serviço que está em construção, então precisa de um olhar de toda a rede de apoio. O magistrado, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a rede, né, as fundações de assistência social, os municípios, entenderem assim, através de cursos, de capacitações e destinações de verbas. Estamos avançando, mas ainda é um caminho, né, um pouco longo, né? Temos muitos degraus ainda a subir a esse respeito. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e tenha uma ótima noite. Até mais.